excludentes de ilicitude. Meus amigos, legalmente, o Código Penal trouxe 4 excludentes de ilicitude. Tem excludente supralegal? Tem. Nós não vamos ver. Mas o que é importante para nós, para a gente, são essas 4 excludentes previstas no artigo 23. O artigo 23 fala assim, não há crime quando o agente pratica o fato, e aí traz as 4 excludentes. Já verificamos que quando tem exclusão de ilicitude, um dos elementos do crime não vai existir. Por isso que o artigo fala que não há crime. Porque um dos elementos que compõe a definição do crime é a ilicitude. Se está excluindo a ilicitude, quer dizer que o fato é lícito. Quais são as excludentes? Estágio de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Vamos tratar do estágio de necessidade e legítima defesa à frente. Então, qual é a definição de estrito cumprimento do dever legal? Ação praticada em cumprimento ao dever imposto em lei. Então, é a lei que determina. Se a lei me determina como agente público a cumprir alguma coisa, como que eu vou ser penalizado por estar cumprindo a lei? Então, ó, a lei manda que para realizar a prisão, eu posso restringir a liberdade. Então, eu não posso responder por restringir a liberdade de uma pessoa que eu prendo em flagrante, porque a lei me mandou prender. Quando eu realizo busca legal numa pessoa, a lei me mandou fazer isso, restringir a liberdade daquela pessoa, ou arrombar uma residência para prender um indivíduo, a lei mandou eu prendê-lo em flagrante, usando de força se preciso for. E o exercício regular do direito é diferente, porque não é um dever imposto em lei. Perfeito? É uma conduta, na verdade, que a lei autoriza, que coloca à disposição do agente. É um direito, ou seja, exerço se quiser. Coloquei alguns exemplos. O aborto praticado pela gestante que foi estuprada. Se a gestante quiser abortar, ela pode. Perfeito? A lei autorizou a ela fazer isso. E se ela não quiser, ela não aborta, é direito dela. Então, quando ela aborta nessa situação, ela não comete crime de aborto. Por quê? Porque isso é exercício regular de direito. Quando um pai corrige o filho com uma palmada, com um castigo, isso é direito dele. O ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê isso como possibilidade do pai corrigir o filho. Se eu estou diante dessas circunstâncias, isso exclui a ilicitude do fato. Não é crime. Perfeito? E o parágrafo único, ele fala assim, ó, o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Meus amigos, qualquer das excludentes previstas, se eu agir em excesso, tudo que for excessivo vai cair na minha conta, com dolo ou por culpa. Então, eu vou responder pelo resultado que eu agi, dolosamente ou culposamente. Peguei um cidadão em legítima defesa. O camarada está atirando contra a minha guarnição. Atiro contra ele, revido. Ele já não está mais exercendo perigo algum. Vou lá dolosamente o executo, vou responder por homicídio doloso. Ah, não, foi diferente, professor. O camarada estava atirando, eu atirei um disparo, mas acabei que me descontrolei e atingi, e no primeiro disparo ele já cessou a agressão.
mas foi tão instantâneo que eu atirei 2, 3, 4, 5 vezes e acabou ocasionando a morte dele nesse disparo, quarto, quinto, que já não tinha mais agressão. Excesso culposo, vai responder por homicídio culposo. Então, senhores, vamos dar continuidade às excludentes de licitude. Vejam bem, essas duas próximas excludentes que nós vamos tratar, estado de necessidade e legítima defesa, são as excludentes de licitude que mais vêm caindo nos nossos concursos. Então, atentem-se para essas duas excludentes, porque com certeza, se vier alguma coisa de parte geral na nossa prova, essas duas excludentes vão estar marcando a presença. Então, estado de necessidade, artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Senhores, para que nós falemos em estado de necessidade, nós precisamos de verificar os seus requisitos, a presença de alguns requisitos. Se esses requisitos por completo não estiverem presentes, nós não estaremos diante do estado de necessidade. Como nós tratamos, o estado de necessidade, ele exclui a ilicitude do fato, ou seja, ele torna um fato que a princípio era ilícito em um fato lícito, em um fato de acordo com o ordenamento jurídico. Então vamos lá. Primeira situação que nós temos que visualizar no estado de necessidade é que o estado de necessidade ele trata de dois bens lícitos em conflito. Aqui eu não tenho agressão, eu não tenho um agredindo e o outro se defendendo, não. Aqui eu tenho dois bens lícitos que para que eu salve um desses bens, eu tenho que sacrificar o outro bem. Perfeito? Então vamos colocar dois bens lícitos. Patrimônio. Eu tenho um patrimônio lícito de cá e um patrimônio lícito de cá. Para salvar um patrimônio, eu tenho que sacrificar o outro patrimônio. Pensemos. Estou descendo uma ladeira com meu carro. Perfeito? O carro perdeu o freio. Eu tenho duas opções para fazer esse carro parar. Ou eu jogo esse carro contra o muro de uma casa, ou eu jogo esse carro em um ponto de ônibus, para que ele seja parado, porque ele está sem freio, é uma arma mortal. Perfeito? Ok. Se eu jogar o carro contra o muro da residência, eu vou danificar um patrimônio. E o patrimônio é um bem protegido pelo direito, ou seja, um bem lícito. Se eu jogar o carro contra o ponto de ônibus, também vou danificar um patrimônio, outro bem lícito. Vejam, senhores, que a lei está me dando a oportunidade de, mesmo causando a destruição total ou parcial de um bem, não responder pelo crime de dano. Não está criminalizada a conduta de dano? E eu vou jogar o carro contra. Então eu incorreria no crime de dano. Mas por que eu não incorro? Porque eu vou estar em estado de necessidade. Para salvar um bem, perfeito? Então eu salvei o muro da casa, porque ali na casa eu poderia atingir pessoas, e escolhi sacrificar o ponto de ônibus que estava vazio. Não cometo o crime, porque isso exclui a ilicitude do fato. Perfeito? Mas vejam bem, senhores, existem os requisitos. Vejam bem, primeira coisa, pratica o fato para salvar-se de perigo atual. O que é perigo atual? É um perigo que está acontecendo. No nosso exemplo aqui, o perigo está atual, está acontecendo. Eu estou com o carro descendo a ladeira e sem freio. Eu preciso de adotar uma providência naquele momento, porque é atual o perigo. Vejam bem,
é um perigo atual que eu não provoquei por minha vontade. Ou seja, não foi dolosamente, eu não fui lá na garagem e cortei o freio do carro dolosamente. Aconteceu do carro perder o freio naquele momento. Alguma pane aconteceu ali que eu não esperava. Então não é uma coisa que eu provoquei. Se eu provoco dolosamente um perigo, eu que fui lá e desliguei o freio, cortei a mangueira de freio, ok? Aí eu não posso alegar estado de necessidade, porque eu me coloquei em perigo. Então, se acontecesse um fato desse, eu responderia criminalmente, normalmente, ok? Que eu não tinha outro modo de evitar. Não tem como, senhores, o carro estava desgovernado, eu poderia causar um mal maior. Então, para parar o veículo, eu precisava de adotar essa postura. Perfeito? Então, não tinha outra opção de eu sair daquele perigo. Eu precisava sacrificar um bem para que eu pudesse me livrar daquele perigo. Ok. Esse perigo, ele serve para proteger ou um direito próprio ou um direito alheio. Então, vejam bem, eu sacrifiquei um bem alheio para salvar um direito. Direito de quê? O direito à vida, o direito do patrimônio que foi preservado, que foi a outra casa, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Não tinha outra forma. Eu precisava daquele sacrifício ter ocorrido ali. Não tinha outra forma de eu me livrar daquele perigo. Perfeito? Então, vejam bem, isso aqui, estágio de necessidade, eu posso levar para várias outras coisas. Vamos colocar uma sala de cinema. Perfeito? Na sala de cinema, todos ali, várias pessoas, cinema lotado. Perfeito? Acontece um incêndio no meio do cinema. Tem uma porta de saída, uma porta de emergência. Senhores, quando eu tenho um incêndio de grandes proporções, aquelas pessoas que estão ali, todas vão querer sair ao mesmo tempo. Perfeito? Então, vejam bem, imaginem, eu estou numa situação de perigo atual, o incêndio está acontecendo, o cinema está pegando fogo, geral, quero salvar a minha vida. Para salvar a minha vida, olha só, direito, perfeito? É um direito, é um bem protegido pelo direito. Eu posso, pela lei, sacrificar um outro direito, a vida também. Então tem uma pessoa na minha frente que não deixa eu sair do cinema, está difícil de eu passar por aquela multidão. Eu sacrifico a vida de uma pessoa que está na minha frente, empurro, jogo ela no chão, piso, para que eu consiga salvar a minha vida. É possível? É. Em outras circunstâncias seria homicídio. Por que não é? Porque é estágio de necessidade. Eu tenho dois bens em conflito, vida com vida, para salvar uma vida eu sacrifico a outra. Ok? Agora imaginem se fosse eu que causei o incêndio. Fui lá, peguei um cigarro aceso, joguei na lixeira do cinema, justamente buscando o incêndio. Meus amigos, se foi eu que causei e eu tiro a vida de alguém para salvar a minha, aí eu já não caio em estado de necessidade, porque foi eu que provoquei aquele fato. Perfeito? Então observem, e quando a gente falar da legítima defesa, vocês vão entender que o estágio de necessidade é uma excludente totalmente diferente da legítima defesa. Por quê? Porque na legítima defesa eu tenho alguém que ataca um bem lícito, injustamente, ilegitimamente, ilegalmente. Aqui não. Aqui eu tenho dois bens lícitos que eu preciso, para salvar um, sacrificar o outro. Então eu não tenho a agressão ilegítima, ilegal. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Senhores, existem pessoas que têm uma obrigação maior do que as outras na sociedade. Policiais militares, por exemplo, têm o dever legal de enfrentar o perigo. O bombeiro tem o dever legal de enfrentar o perigo. Imaginem os senhores, um prédio em chama.
eu tenho um determinado bombeiro, foi chamado para resgatar pessoas, porque o prédio está em chama, tem pessoas apavoradas, e aí o bombeiro vendo aquela circunstância fala, não vou arriscar não, vou ficar aqui quieto, vão montar uma cama elástica aqui embaixo e vão deixar essas pessoas pularem. Então, vejam bem, era possível ele adentrar, salvar, mas tem risco para a vida, mas era risco. Não era a certeza que se ele entrasse para salvar, ele morreria. Era um risco. Por quê? Porque a profissão dele é de risco. A profissão dele exige que ele enfrente o perigo. Então, ele tem que se colocar em perigo para salvar as outras pessoas. Essa pessoa não poderia alegar e falar assim, não, eu não salvei aquele indivíduo onde estava o prédio em chamas, não salvei aquela vítima, porque eu estava resguardando a minha vida, a minha segurança. Não. Você responderá pelo crime, porque você tem um dever legal de enfrentar o perigo. Perfeito? O policial militar, por exemplo, chegou num determinado local, assalto a banco. Ele com aparato, com segurança, não, eu não vou nem passar ali perto, porque pode acontecer de eu receber um tiro. Então, para salvar-me daquele perigo, eu não vou enfrentá-lo. Não pode, gente. Depois eu não posso alegar estar em necessidade por essa situação, porque eu tenho o dever legal de enfrentar o perigo. É lógico, meus amigos, que a lei, ela não exige que você tenha certeza de morte. Vamos colocar nesse prédio que está em chamas, perfeito? O prédio está desabando, senhores. Não tem como. Se o bombeiro entrar, ele vai morrer, certeza de morte. Aí não, aí a lei não vai te obrigar a entrar. Perfeito? A lei te obriga a enfrentar o perigo quando esse perigo é enfrentável. Eu posso enfrentar e posso vencer. Ou seja, tudo é uma possibilidade. Perfeito? Agora, quando eu tenho a certeza de morte, não tem como a lei me colocar para morrer. Não, aí não é perigo. Aí é um dano concreto que eu já estou visualizando. Agora, quando eu tenho só o perigo, eu tenho que enfrentá-lo, porque minha profissão exige isso. Então, nesse caso, quem tem o dever legal de enfrentar o perigo, se estiver diante de uma situação de perigo e falar, não, eu não fui porque é perigo, então eu estou colocando minha vida contra a vida do outro, não cabe de estar necessidade nesse caso. Vamos lá, parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício de direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Aí nós vamos verificar a questão do sacrifício. Prestem atenção, quando eu tenho um sacrifício que eu efetivamente tenho que enfrentar aquilo ali, tenho um direito ameaçado que não tem condição, ou eu pratico aquela ação e salvo aquele bem, ou se eu não praticar, eu vou perder outro bem, nesse caso, é plenamente justificado, cabe estar a necessidade, não tem o que se falar em pena. Agora, quando existe um sacrifício para ser feito, mas eu tenho outras possibilidades, pode acontecer da pena ocorrer e ser reduzida apenas. Perfeito? Não, poderia agir de outra forma. Então, só para frisar, quando eu falo em estado de necessidade, eu tenho dois bens lícitos em conflito. Salvando um, eu vou sacrificar o outro. Perfeito? Vamos lá. E a legítima defesa, professor? Totalmente diferente. Olha como que vem definido. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários e agora repele injusta agressão. Eu estou tendo uma agressão injusta e ilegal a um bem que o direito protege. Injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Caríssimos, funciona diferente. Na legítima defesa eu não tenho dois bens lícitos e para sacrificar um eu salvo o outro. Não tem isso. Eu tenho um bem que é protegido pelo direito e tenho uma agressão injusta, do nada.
Olha a questão do homicídio. Perfeito? Eu estou na minha residência, tranquilo, dormindo, e de repente entra um cidadão infrator, vejam bem, armado na minha residência. Ou seja, o meu patrimônio, a minha vida, a minha segurança está protegida pelo direito. E eu tenho um invasor que vai lá ao alvedrio da lei, perfeito? Atingir justamente esses direitos. Nesse caso, a lei me garante que eu possa agir para defender o meu direito, o meu patrimônio, a minha vida, o meu domicílio. Perfeito? Então, a lei coloca meios à minha disposição para que eu possa repelir aquela agressão injusta, ilegal, não permitida pelo direito. Então, senhores, da mesma forma que no estágio de necessidade, eu tenho requisitos, condições para que a legítima defesa exista no fato concreto. Vamos lá. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários. Então, prestem atenção. Eu tenho uma agressão injusta e ilegal ao meu bem, protegido pelo direito, e eu posso repelir essa agressão. Como? Usando moderadamente dos meios necessários. Primeiro, o que é meio necessário? É aquilo que eu tenho em mãos que seja apto, que seja possível, que efetivamente consiga cessar aquela agressão que está acontecendo. Senhores, prestem atenção. Se o agressor está com uma arma de fogo apontando para a minha cabeça, ameaçando a minha vida, será que um meio apto para repelir aquela agressão seria eu jogar um chinelo nele? Um travesseiro? Um edredom? Claro que não, senhores. Então esse não é um meio necessário. Esse meio não vai ser possível de eu repelir aquela agressão. Então eu tenho que usar um meio capaz de repelir aquela injusta agressão. Se eu tenho uma arma de fogo e eu tenho um indivíduo adentrando a minha residência, e eu não sei qual o risco que ele está me trazendo, é justo eu usar arma de fogo? Claro que é. É um meio capaz de repelir uma injusta agressão. Vejam bem, a lei manda que eu use de forma moderada. Isso eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Senhores, se eu tenho um infrator armado, entrando na minha residência, eu com a arma vou repelir aquela injusta agressão, disparo, efetuo um disparo de arma de fogo, pegou no braço do indivíduo, a arma dele cai ao solo e ele fica imobilizado. Perfeito? Ele é ainda uma ameaça para mim? Não. A agressão que existia ali, a possibilidade dele atentar contra a minha vida já cessou. Então, moderadamente está nesse sentido, senhores. Eu tenho que ser moderado. Agora, eu não posso, acabou a agressão e mesmo assim eu continuo atirando. Não posso. Muitos policiais militares vão responder pelo excesso, não vão cair na legítima defesa justamente por conta do moderadamente. Se um disparo foi suficiente para cessar a agressão, ali acabou a legítima defesa. Até ali eu estou protegido pela legítima defesa. Passei daquilo, aí eu vou responder pelo excesso. Aí já não existe mais legítima defesa. Perfeito? Então, eu furar um cidadão todo de tiro, efetuei 30 disparos, é lógico que isso vai ter questionamento, é lógico que eu vou ser questionado, será que sua ação foi moderada? Perfeito? Vamos lá. Essa agressão que eu sofro, que é injusta, que é alguém atacando um direito que eu tenho, ela tem que ser atual ou iminente. O que é isso? Ou ela está acontecendo, ou ela está prestes a acontecer.
Então vejam bem, senhores, que quando eu tenho essa agressão presente, o cidadão está apontando uma arma de fogo para a minha pessoa, está me ameaçando com uma arma de fogo, ela é atual. Eu vou usar a minha arma e vou repelir aquela injusta agressão, legítima defesa. Agora imagine, o cidadão está me ameaçando, ou ele chegou e já me agrediu. Fiquei nervosinho porque eu sofri uma agressão, saio do local, vou lá na minha casa, busco a minha arma de fogo, volto para o local e efetuo disparos. E depois eu quero ser enquadrado na legítima defesa. Não vou ser enquadrado aqui nunca. Por quê? Porque não existe mais agressão atual ou iminente. Atual ou iminente é aquilo que está no momento. Ou está acontecendo, ou é provável que vá acontecer. Está muito próximo de acontecer. Perfeito? Fora disso, eu não tenho a legítima defesa. E é uma agressão injusta a um direito meu, igual esse cidadão que está me ameaçando diretamente, ou de outrem, ou seja, eu tenho a legítima defesa de terceiros. Estou vendo um cidadão apontando a arma para outra pessoa. Está colocando em risco um direito à vida da outra pessoa. Eu, terceiro, que não tem nada a ver com aquilo, tomo partido e disparo contra o autor. Legítima defesa de terceiros, porque o direito é do outrem. Perfeito? Bom, ainda trabalhando a questão da legítima defesa, e agora em seu parágrafo único, nós temos o artigo falando assim, observados os requisitos previstos no caput do artigo, então tem que estar presente todos aqueles requisitos, moderação, agressão injusta, meios necessários, tá ok? Agressão atual ou iminente, né? Então, tudo que está previsto no caput do artigo, se tiver presente aqui, considera-se também em legítima defesa o agente da segurança pública, então nós aqui estamos incluídos, aqueles agentes que estão lá no artigo 144 da Constituição Federal, que repele uma agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Na verdade, senhores, isso aqui, ó, quando, por exemplo, ocorre um sequestro, né, de um ônibus, por exemplo, e uma pessoa é mantida refém com a arma na cabeça, né, e eu chego e eu tenho um atirador de elite, um sniper, que faz o disparo e mata esse infrator, tá ok? Isso já está previsto no caput do artigo. Eu tenho ali alguém que está ameaçando de forma imediata, né, colocando em risco a vida de terceiros, eu tenho ali já a legítima defesa presente. Mas o parágrafo único quis deixar claro, bem mais claro, ressaltado, essa situação do agente da segurança pública poder realmente, tá ok? Para manter, né, essa vítima em segurança, para manter essa vítima em segurança, que o agente possa realmente agir contra esse indivíduo, não é? E estar amparado pela legítima defesa. Então, isso aqui está previsto lá, mas foi colocado de forma específica, né? Para a gente não ter nenhum tipo de dúvida com relação à legalidade desse agente de segurança. Então, para gravar, olha só, na legítima defesa eu não tenho dois bens lícitos em conflito. Eu tenho uma agressão injusta a um bem lícito. Perfeito? Então, eu tenho que falar sempre em agressão. O que eu quero que vocês... o que eu quero que vocês não se esqueçam? Porque já vi muitas questões das nossas provas nesse sentido. Eles vão pegar um animal, cachorro, por exemplo, e o cachorro, do nada, sem o dono, vai lá e ataca um indivíduo. Perfeito? Se esse indivíduo, quando é atacado pelo cachorro, então uma agressão atual, ele vem, dispara e mata o cachorro, esse cidadão vai estar amparado pelo estado de necessidade ou pela legítima defesa? Aí, se você não prestar atenção, você vai pela legítima defesa. Por quê? Porque existe uma possível agressão ali. Perfeito? Só que não é. Por quê?
Porque para eu falar em agressão, tem que ser aquilo que parte de um ser humano, porque a agressão pressupõe uma conduta, algo racional, perfeito? Alguma decisão, uma decisão da pessoa que pensa e que decide, vou agredir, vou fazer isso, vou roubar, vou matar, vou dar o tiro. O cachorro não é assim, o cachorro é instintivo. Então, senhores, na verdade eu estou diante do estado de necessidade. Eu tenho um bem, que é o cachorro, perfeito? E tenho outro bem, que é a vida do cidadão que está sendo atacado pelo cachorro. Então, no caso de animal, estado de necessidade. Tá ok, senhores? Então, vamos lá. Trouxe para vocês só uma diferenciação, não é? Da legítima defesa do estado de necessidade, para ficar bem claro e para a gente não ter nenhum tipo de dúvidas. Perfeito?